Eu apontaria esta partilha nesta dimensão de ao serviço da Igreja Missionária, a Missão Prece. E começaria assim. Decorria o inverno de 1996, quando a quebrada de Humauaca, se vocês não sabem, há pelo menos uma pessoa na Assembleia que sabe onde é a quebrada de Humauaca, e eu já os vou situar. Ao norte da Argentina, na encantadora província de São Salvador de Jujuy, testemunhava a passagem da chamada Marcha da Dignidade. Naquela altura, cerca de 350 pessoas, desde a cidade de La Quiaca. A cidade de La Quiaca está na fronteira da Argentina-Bolívia. Naquela cidade, deram início àquele chamado passo histórico na altura pelos direitos da chamada população Coja, população que se estende em toda a zona do Planalto, que vem do Peru, Bolívia e que continua a estender-se pelo norte da Argentina, onde passam aquilo que se chama muitas coisas depois para Paraguai e Brasil. Dizia que, então, esta marcha aconteceu em 96 e ao longo de 300 quilómetros, não é? Num país comum, o nosso, que fala de, às vezes ouço as pessoas falar de grandes distâncias. Fica tão longe, para ir à igreja vizinha fica tão longe, não é? Como dizem em Braga, não é? Os padres que são destinados para o Alto Minho dizem, parece que vou desterrado. Enfim. Ao longo de 300 quilómetros... Diga, Sr. Cónego. O Alto Minho Garia faz parte do processo de Viana do Castelo. Cerca de 300 pessoas desde a cidade de La Quiaca, então, ao longo de 300 quilómetros, outras pessoas se juntariam, dando forma a uma multidão em marcha em direção à capital da província, para se concentrar frente à Casa do Governo. A Argentina tem o sistema de províncias, como o Brasil tem um sistema de estados. O objetivo era fazer sentir que o homem da Puna da Quebrada tem a sua dignidade, luta pelos seus direitos. Os famosos bónus, moeda provincial que circulava na altura, que a gente não sabia se era papel colado com fita cola, se era fita cola com algum papel, lembra, irmã? Era um sinal de uma situação insustentável que levou os habitantes daquela região a deixarem o seu pacato dia-a-dia e a organizarem-se na luta pelos seus direitos. No meio da multidão, lá estavam também os pastores que acompanhavam as comunidades cristãs. Ora bem, e neste momento alguns de vocês estarão a dizer, o homem está perdido. O homem está a falar de coisas que não têm nada a ver com este congresso, não? A pensar então que eu me tenho enganado naquilo que foi pedido. E eu digo não me enganei. Em 1996 eu vivi estes acontecimentos que mencionei na própria carne. Partilhei as dores, partilhei as alegrias daquela gente. Caminhei enfrentando chuva, frio, outras adversidades. Recebi, tal como aquela multidão, alimento preparado pelas comunidades para as pessoas que passavam em marcha na luta pelos direitos de populações esquecidas. E vi padres com mais de 70 anos, o Sr. Cônego Fernando é um jovem, portanto, com mais de 70 anos, caminhando ao longo de dezenas de quilómetros com o seu povo naquela chamada Marcha da Dignidade. Se calhar, outra maneira de ser igreja, se calhar outros contextos. Segundo ponto. Missão Prece e sua identificação. Pois bem, integrada na Associação da Imprensa Cristã, a AIC, para acolher e dar voz a acontecimentos como este que eu acabo de narrar, nasceu a Associação de Imprensa, nasceu a Associação Missionária Missão Prece.
O seu bilhete de identidade, ou o seu cartão de cidadão, como lhe queiram chamar, aponta o dia 16 de setembro de 1996. 1996, estão a ver o ano? Marcha da Dignidade num outro contexto. Como data de nascimento. Os seus pais, os pais da Missão Press, chamam-se Ação Missionária, chamam-se Encontro, chamam-se Alemar, chamam-se Audácia, chamam-se Boa Nova, chamam-se Cruzada Missionária, chamam-se Contacto SVD, chamam-se Fátima Missionária. Viram as fotos agora aqui a disparar da Fátima Missionária? Chamam-se Fátima Missionária, desculpe. Chamam-se Missões Franciscanas. Chamam-se Eco das Missões. Chamam-se Evangelizar. Chamam-se Missão OMP. Desta maneira, os institutos missionários adjuntos, as obras missionárias pontifícias davam forma à associação que passaria a representar os interesses da imprensa missionária em Portugal. Não podemos esquecer que, dada a índole destas publicações, não encontravam real cabimento noutro tipo de associação como tal, ficando sem capacidade organizativa, com as consequências que bem conhecem. O tempo haveria de revelar a pertinência da Missão Press. Naquela altura nós poderíamos falar de uma tiragem das diversas publicações que estaria acima dos 250 mil exemplares. Naquela altura. Anos mais tarde, juntaram-se a Folha dos Valentes e igrejas lusófonas, que nesta altura me ficaram pelo caminho. Têm sido anos, e vão lá 18 anos, a procurar concretizar os objetivos que constam dos estatutos da Missão Press, que é, no fundo, aquilo que procuramos fazer. Elenco os estatutos da Missão Press rapidamente. Primeiro, promover a colaboração entre os diversos órgãos de comunicação social da responsabilidade dos institutos missionários adjuntos, obras missionárias pontifícias, outros que tenham como objetivo principal a informação sobre a Igreja missionária, os povos aos quais ela é enviada. Segundo, promover o intercâmbio a nível de experiências de material informativo e técnico entre os referidos órgãos de comunicação. Terceiro, organizar ou apoiar ações de formação na área da comunicação social, tendo como destinatários os responsáveis e colaboradores desses mesmos órgãos. Representar os interesses da associação junto das entidades oficiais de outras instituições ligadas à comunicação social. Natureza missionária da Igreja. O olhar do Concílio Vaticano II sobre a missão da Igreja incidiu sobre a sua própria natureza, como bem sabem. É neste sentido que se expressa o decreto Ad Gentes. A Igreja peregrina é por sua natureza missionária. Uma afirmação pequeníssima, de um alcance impressionante. Passados 49 anos, no seguimento da exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, Paulo VI, Redemptoris Missio, João Paulo II, o Papa chegado da Argentina dirá que eu sou uma missão nesta terra e que para isso estou neste mundo. Não se trata somente, sobretudo, então, de bons e elaborados programas de ação, mas aponta-se à própria natureza, a todo um estilo de vida que diga, que transmita aquilo que se é. Ao serviço da Igreja Missionária, Missão Press. É ao serviço desta Igreja Missionária que se coloca a Missão Press. Para isso têm sido desenvolvidos muitos esforços. E há gente na Assembleia
que pode e sabe falar melhor do que eu do que isto, porque levam anos a caminhar nesta associação e luta e tempo e energias dedicadas. Têm sido dedicados esforços em diversas direções na luta pelo reconhecimento das publicações de índole missionária, na promoção e apoio a campanhas, como a recolha de assinaturas pelo perdão da dívida externa aos países pobres, ou a causa do Darfur, no investimento para a formação de pessoas ligadas a estes meios de comunicação. Neste sentido, viria a revelar-se fundamental uma parceria com o Senjor, Centro de Formação de Jornalistas, provocando resultados visíveis na qualidade das publicações e de outros meios. Esforços para concretizar, diríamos, nas palavras do Papa chegado da Argentina, o sonho para concretizar o sonho missionário de chegar a todos. Deste modo, nós podemos falar hoje de meios humanos, de meios materiais ao serviço das diversas publicações, para apontarmos a uma tiragem hoje, com a redução que falava o Sr. Cónigo Fernando, que se verifica em todos os meios, hoje uma tiragem acima dos 150 mil exemplares, onde a dimensão missionária da Igreja ocupa o seu lugar. Comecem numa página, comecem e vão até ao fundo, onde essa dimensão ocupa realmente o seu lugar, que em muitos meios assoma-se à janela. Se é bem verdade que não se consegue chegar a todos, não é menos verdade, tal como já referido, que foi crescendo em qualidade nestas publicações e foi crescendo de muitas e de bonitas maneiras. Ao mesmo tempo, investiram-se meios materiais, meios humanos, para chegar por outros caminhos com as tecnologias deste tempo, como estava referindo, este processo de tentativa de uma página ao serviço da missão Prece. Acredito que o sentir missionário da Igreja em Portugal estaria bem longe de ser o mesmo sem este esforço conjunto de institutos missionários e de outras instituições, tal como as referidas obras missionárias, que os seus diversos meios vão amplificando. As últimas publicações, respeitando as decisões tomadas em assembleias da Missão Prece, exemplificando então agora, apresentam alguns textos mais breves sobre temas pertinentes, tais como desafios da exortação apostólica Evangelii Gaudium, missão como encontro de culturas, missão segundo João 23 e João Paulo II, missão em família. Nesta mesma linha, sairá ainda este ano um outro texto sobre a Igreja e Mundo, 50 anos depois, tendo como pano de fundo os 50 anos da Lumen Gentium. No mês de outubro, tal como devem ter visto, no mês de outubro surgiu um dossiê mais extenso sobre a tarefa diária da missionação, segundo o Papa Francisco, da autoria do jornalista António Marujo. De igual modo, a Missão Prece tem estado ao serviço da formação missionária, com lugar dado nas diversas publicações a eventos como o curso de Missiologia, as Jornadas Missionárias Nacionais, a divulgação do Outubro Missionário, e um acontecimento que penso que marcou a Igreja em Portugal e com tudo aquilo que significou, a exposição há alguns anos atrás, há 3 anos atrás, 3, 4, a exposição Alarga o Espaço da Tua Tenda, vivida pelos Institutos Missionários, obras missionárias pontifícias, em parceria também com o Santuário de Fátima, que durante meio ano esteve em Fátima, não é? É interessante, minha querida irmã, permite-me meio minuto só para partilhar uma coisa. Quando o padre Duarte da Cunha falava dos santos, naquela exposição estava lá a foto da Idalina Gomes. Idalina Gomes, uma leiga
uma leiga portanto, que faleceu, que foi assassinada em Moçambique, dos Leigos para o Desenvolvimento, ali dos lados de Viseu, e uma foto de uma rapariga jovem, e muitas das vezes a gente conversando com outros colegas, a gente perguntando-se, esta rapariga, ela terá falado mais com a sua vida em Moçambique, ou ela terá falado mais com a sua vida na exposição Alarga o Espaço da Tua Tenda? Era uma figura que questionava, ao lado de Francisco Xavier, ao lado de grandes santos e santas, ver ali uma jovem realmente com aquele sorriso bonito, que provocava. Eu recordo-me da passagem de um senhor espanhol, não vou dizer a expressão que ele usou, naturalmente, agora, não? Mas traduzido, ele dizia assim, mas como é que esta jovem, ela é santa? E a gente dizia, é. Mas eu nunca ouvi falar dela. Pois não, mas agora vai ouvir. E a gente contava a história dela. E ele ficava assim, mas como é que, então ela está aqui no meio daquela praça chamada Praça da Missão? Pois está e falou muito. Só assim rapidamente para partilhar aquilo que você dizia do Santos, não é? Nota final. Como nota final, permitam-me que lhes fale de um sentimento que me habita. É com alegria que vejo publicações missionárias com boa apresentação e com bom conteúdo, que indica claramente a dimensão missionária da Igreja, com acento na opressão pelos mais pobres. Lembrar que podemos chegar bem longe, caminhando sozinhos. Podemos chegar muito longe, mas que não tem o mesmo alcance, que não tem o mesmo sabor quando nos encontramos e percorremos o caminho em conjunto. Saindo de nós mesmos, encontramos-nos, damos valor ao outro e podemos ajudar a que outros se encontrem. A Missão Prece procura caminhar nestes caminhos. Obrigado a todos aqueles que ao longo destes anos, 18 anos, têm encontrado o tempo, têm dedicado energias para levar por bom caminho esta jovem com 18 anos de vida, a Missão Prece, ao serviço da Igreja Missionária em Portugal. Que o Senhor da Missão encontre na Missão Prece, em cada um dos seus membros, a alegria para o anúncio do Evangelho e a força para que os pobres e os sobrantes desta sociedade ocupem nas suas publicações o seu lugar de preferidos. Muito obrigado.